Pode ler. Então falou o Senhor a Moisés. Não está pegando. Não, deixa eu ver. Tá ligado? Pode falar. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que tornem e que acompanhem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Glória a Deus. Então a Gabi leu aí, né? Deus, o povo, ele tinha acampado ali em Pi-Airote, né? Só que Deus fala para o povo voltar um pouquinho ali, né? Por que ele pede para o povo voltar um pouquinho? Porque ele estava preparando o local certo para atravessar, né? E depois eles acamparam perto de um local chamado Baal-Zefon, né? Baal significa em hebraico marido, né? E Zefon, né? No caso em hebraico é Sfon, que significa norte. Então Baal significa marido do norte, ou senhor do norte. Esse é o nome primitivo do deus grego, chamado Zeus, né? O Zeus, nessa época aí, ele era chamado de Baal-Zefon. Então, o povo volta um pouquinho ali, né? E ali eles estavam se preparando para uma nova experiência com esse Deus, amém? Quem pode ler o verso 3 e 4 aí? Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. Eu endureci o coração de Faraó, para que o persiga, e serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou ao Senhor, e eles fizeram assim. Glória a Deus. Então nós podemos observar aí que o próprio Deus, né, quando ele fez isso, quando o faraó ficou sabendo que o povo estava voltando, o faraó pensou que o povo estava perdido. Às vezes, as pessoas, elas nos veem indo para um determinado local e vê a gente passando por outro local, pensa que a gente se perdeu. Mas é nesse momento que Deus, ele vai mostrar as novas experiências para a gente e para a pessoa que pensa que você se perdeu. Amém? Então ali, os egípcios, eles pensavam que o povo estava atordoado e perdido, e Deus falou que ele endureceria novamente o coração de Faraó, né? Fala assim, Hazak. Hazak ali é endurecer no sentido de encorajar, né? Então quando Deus fala assim que ele endureceria o coração de Faraó, é que ele encorajaria o coração de Faraó. Como que Deus encoraja o coração de alguém? Alguém sabe? Como que Deus encoraja o coração de alguém? Quando a pessoa, ela resiste, se dobrar perante Deus, né? Ela quer medir força com Deus, né? E Deus mostra o quê? Deus mostra que ele é mais forte. Então esse encorajamento, esse endurecimento que Deus fez perante Faraó, era no sentido de mostrar para Faraó quem era mais poderoso. Às vezes você conhece pessoas que você fala de Deus para ela, né? Tenta colocar o capricho do Senhor sobre essa pessoa, mas só que essa pessoa ela não quer escutar. Ela não escuta e não quer ouvir falar de Deus. Deus faz o quê? Deus começa a resistir essa pessoa. Vocês querem ser resistidos por Deus ou querem se dobrar perante Deus? Dobrar, né? Que a Bíblia fala através de Tiago, né? Que quem resiste a Deus, Deus resiste os soberbos e exalta os humildes. Então, se nós resistirmos a Deus, nós vamos ser derrotados. Mas se nós ficarmos na presença dele, né? Ele não vai resistir a eu e você. Ele não vai nos encorajar para falar assim, eu vou derrubar você. E o mais interessante é que o verbo hazek, que hazek em hebraico é um verbo, ele está na forma causativa, o tronco verbal e fio, né? Deus fala assim, eu farei causar, eu farei um encorajamento, no caso a Faraó. Como que Deus faria esse encorajamento?
ele iria mostrar para Faraó que ele seria o Deus Todo-Poderoso. E ele diz aí que ele faria o quê? Que ele se glorificaria em Faraó. Como que Deus mostra a glória dele sobre os seus inimigos? Deus, ele mostra a glória dele sobre os seus inimigos quando ele mostra para os seus inimigos que ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? Às vezes você tem passado por algumas dificuldades, né? Às vezes o seu inimigo tem olhado para você e fala assim: o fulano vai para a igreja, busca a Deus, mas está ali, naquela vidinha de sempre ali. Mas Deus, hoje chegou o dia de Deus não só mostrar para você, mas para os seus inimigos, que ele se glorificará em cima dos seus inimigos, mostrando o seu poder. Amém? Glória a Deus. Quem pode ler o verso 5, 6, né? Isso, quem pode ler? Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Glória a Deus. Nós estudamos na porção passada que Faraó tinha um coração obstinado, né? Vocês sabem o que é uma pessoa que tem um coração obstinado? Lembra? Quem lembra aqui? Ganância. Coração duro. Sim, duro em que sentido? Que não aceita. Uma pessoa que não se dobra. O que seria uma pessoa inflexível? A pessoa inflexível é aquela pessoa que você fala, né, sobre algo que ela precisa se consertar, mas ela fala assim: não estou nem aí, eu não vou dobrar. Seria uma pessoa inflexível. Ou seja, Faraó, ele era visto nessa época como se fosse um deus. A nação do Egito era a nação mais poderosa dessa época. É como se fosse os Estados Unidos, no caso, os Estados Unidos da América. Não é a nação mais poderosa do mundo? Imagine se Deus resistisse ao rei, né, ao Trump, e falava assim: se dobra ali. O Trump fala assim: não, eu não vou me dobrar. Eu sou o chefe da nação mais poderosa da terra. As pessoas me veneram, por que eu vou me dobrar a você? Mesmo o Egito tendo destruído, né, Faraó, ele não queria acreditar, ele não queria perder aquela glória que estava sobre ele. E ele fez o que? Ele obstinou o seu coração. E nós aprendemos em cima dessa palavra que se nós tivermos o coração obstinado para o mal, nós geralmente vamos fazer o que? Vamos tropeçar, vamos perder a guerra. Mas se nós tivermos o nosso coração obstinado para o Deus vivo de Israel, as coisas serão o quê? Diferente para nós. Amém? Então, Faraó, ele não queria perder os seus escravos. Faraó, ele nunca tinha perdido uma guerra. Faraó, ele não estava acostumado a perder. E a partir do momento que ele começou a perder, que ele viu que todo o seu império estava caindo, ele não queria. E no último minuto ele pensou que o povo estava perdido e tentou dar a sua última empreitada. Mas é nessa empreitada que ele deu que Deus iria se glorificar sobre em cima dele. Amém? Quem pode ler o versos 7 e 8? E tomou 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, e os capitães sobre ele todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Glória a Deus. Nós podemos ver que eles tinham 600 carros, né? Naquela época seria um grande exército. E ao mesmo tempo que seria esse grande exército, Deus, ele fez o quê? Ele prometeu, né, que iria resistir. Ele tentou a sua última empreitada. Foi quando Deus começou a trabalhar. Quem pode ler o verso 9 e 10? Os egípcios perseguiram-os com os cavalos, carros de Faraó, e
Airote. Baal, Zephon. Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Glória a Deus. Ou seja, quando o povo de Israel pensou que estava livre dos egípcios, né, eles levantaram os seus olhos ao longe, enxergaram o exército vindo, e eles temeram e clamaram ao Senhor. Só que eu quero dizer uma coisa para você essa noite: por mais que o seu inimigo ele esteja derrotado, ele vai tentar empreitadas para derrubar você. Por mais que ele esteja derrotado, ele vai tentar colocar armadilhas para tentar derrubar você. Eu quero dizer para você que ele pode chegar até perto de você, só que ele não vai conseguir te derrubar, amém? Porque maior aquele que habita em você do que aquele que habita no mundo. Quantas dificuldades talvez nós temos tido aí, porque automaticamente quando você vem de um cativeiro, quando você vem de uma tribulação muito grande, automaticamente você sai dessa tribulação, parece que é mentira, parece um sonho. Quando você vive algo que você achou que você nunca mais ia viver, acontece o quê? Parece que você não está vivendo aquilo. E o povo, quando ele viu que o cativeiro estava voltando para tentar pegar eles entraram em pânico. Mas, dependendo da situação que você está passando, não é para você entrar em pânico, porque Deus ele tem projetos para você, e se Ele prometeu através de Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas, Ele vai decretar isso na tua vida, por mais que seja difícil. Então nós pegamos de exemplo o que os israelitas passaram, trazemos para os dias de hoje, para nós aplicarmos em nossas vidas, e dizer para as pessoas que a soberba, a arrogância de pessoas que tentam lutar contra o Deus vivo de Israel não vai prevalecer. Sabe por que não vai prevalecer? Porque Deus ele tem coisas grandes para nós, e nós não vamos deixar que isso nos abale. O inimigo está ao redor, ele está perto, só que ele não tem autoridade para te atacar se Deus não permitir. Amém? Quem pode ler o verso 11 e 12? E disseram a Moisés: foi porque não havia sepulcros no Egito que de lá nos tirasse para morrermos nesse deserto? Por que não fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois é melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. A primeira coisa que nós vemos, irmãos, quando o crente ele passa a prova, a primeira coisa que ele lembra do quê? Do Egito, né? Tem pessoas que falaram pra mim assim: quando eu estava lá no mundão eu não passava por isso, né? Eu me batizei e as coisas piorou. Quando você sai do cativeiro, né, o inimigo vai querer te incomodar. Essa é a diferença. Enquanto você está dentro do cativeiro, você faz parte daquele ambiente, você faz parte daquela situação. Mas a partir do momento que você sai do cativeiro, aquilo não faz mais parte de você. E qual que é a luta do inimigo? É querer que você seja escravo dele. Mas se você for remido e lavado pelo sangue do Cordeiro, você não vai ficar mais no cativeiro. E se você se alistou no exército de Deus, você tem que ser um guerreiro para lutar. Por quê? Porque o reino dos céus será conquistado à força. Diz assim: o reino dos céus será conquistado à força. E eu, como soldado de Cristo, vou conquistar ele à força. Amém? Você crê nisso? Você vai murmurar? Fala assim, lum. Fala assim, lum, lum, lum. Lum em hebraico é murmurar. Sabe o que significa murmurar em hebraico? Murmurar significa parar, se opor contra uma ordem de Deus. Isso é murmuração em hebraico.
quê? Quando Deus ele nos liberta de algo, Ele liberta da forma dele. E nós seres humanos, os nossos olhos, eles nos enganam. Porque às vezes você vê uma situação que parece difícil de você vencer, e essa situação que parece difícil de você vencer, tá? Deus permitiu para aprimorar a sua fé. Se o povo estava ali tendo contato primeiramente com a fé do Deus vivo de Israel, eles precisavam ser o quê? Aprimorados. E esse aprimoramento serviria para que eles alcançassem, né, a vitória deles. Amém? Mas automaticamente o povo começou a falar o quê? Não havia sepulcros suficientes no Egito, devia deixar nós lá no Egito. Irmãos, o povo viu as 10 pragas ali. Deus já tinha destruído o Egito. Mesmo assim, o povo não estava acreditando na salvação. Pegue, olha para dentro de você hoje e as trajetórias que você já passou, o que você tem passado, e olha o tanto de coisas que Deus já mudou na tua vida. Será que nós vamos parar no meio do caminho por causa de uma adversidade? Será que nós vamos parar no meio do caminho por causa de um problema? Não. Não vai ser um faraó ou 600 cavaleiros que vai barrar você. Por quê? Porque o seu Deus é um Deus que é muito maior do que o Egito. E Ele tem grandes coisas para fazer na tua vida. Amém? Quem pode ler o verso 13 e 14? Aleluia. Diz assim, Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornará a ver. O Senhor peleja por vós, e vos calareis. Glória a Deus. Pastor Júlio deu algo mal interessante. Quem aqui quer ver o livramento de Deus? Glória a Deus. Fala assim: Yeshuati. Yeshuati significa livramento. Yeshuati. Parece o nome de Jesus, né, em hebraico, né? No caso, é a mesma coisa, sabia? A diferença é uma letrinha. Yeshua, que termina com a letra Ain no final. E livramento é Yeshuati. Yeshuati, com a letra Tav no final. Ou seja, ali já no Egito, ali, a gente na travessa do mar, Deus já estava falando que proveria um livramento. E esse livramento que Ele proveria chama-se Yeshua HaMashiach. Amém? Ele vai ser um livramento para você. Fala assim: o meu livramento é Yeshua HaMashiach, o meu Salvador. Amém? Yeshuati. Yeshuati significa livramento. Ele fala assim: observe o livramento que eu vou dar para você. Quantos livramentos você já tem tido perante Deus aí? Se eu for contar os livramentos que eu tenho aqui, eu já perdi as contas já. E olha que o negão aqui já aprontou bastante. Quantos livramentos eu já não tive? Já perdi as contas. E mal eu sabia que o Deus vivo de Israel estava querendo mostrar para mim coisas novas, circunstâncias novas que eu iria entender e aprender. Amém? Quem pode ler o verso 15, 16, né? Pode ler. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Defende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Glória a Deus. A Giovana leu algo muito interessante. Por quê? Os arqueólogos dizem que a parte que houve a travessia, ali no Mar Vermelho, é uma parte que onde o mar é mais raso. E a parte mais rasa tem 100 metros de profundidade. As outras partes têm 2.000 metros, né? São abismos bem profundos.
E próximo ali a Pierote tem um local chamado a Praia de Nauíba. Essa Praia de Nauíba, ela fica próximo no caso ao Golfo ali, e é um caminho estreito, né? E cercado por monte do lado e monte do outro. Essa praia, quando chega na praia, essa praia ela deve servir aproximadamente, né, 2 milhões de pessoas. É uma praia grande, mas o caminho para chegar até ela é um caminho, no caso, um pouco estreito. E os arqueólogos deduzem que ali possivelmente foi a travessia, né? E ali eles não podiam ir nem para a direita e nem para a esquerda. E atrás estava quem? Os egípcios, né? Só que Deus fez o quê? Mandou Moisés estender a vara, que simboliza a autoridade, e marchar. Às vezes nós passamos por situações ou barreiras que a gente fala assim, mas para que lado que eu vou? Às vezes dá vontade de você parar, porque você fala assim, eu vou parar porque eu olho para a direita e não tem saída, eu olho para a esquerda também não tem saída, eu olho para trás, piorou. Se eu olhar para trás tem um Egito, piorou. Se eu olho para frente tem o mar. Mas Deus está falando para você encarar o mar. Mas você pode falar assim, mas o mar é tão poderoso, as ondas são fortes. O Deus que você serve é o Deus que fez o mar. E se Ele fez o mar, Ele tem controle de todas as coisas. Quando Jó estava questionando a Deus, lá em Jó 38, Deus falou assim, Jó, senta aqui para a gente conversar, Jó. Onde você estava, Jó? Onde eu assentei a pedra de esquina da terra, Jó. Onde você estava, Jó, quando eu falei para o mar, até aqui você pode ir e até aqui você não pode ir? Onde que Jó estava? E onde que vocês estavam? Vocês já estavam já no coração de Deus. Amém? Deus já estava preparando você para viver nessa vida aqui. E essa vida que você vive, que às vezes você passa frustrações e assolações, é uma vida que Ele quer passar experiências para você. E você tem a oportunidade de escolher o certo e o errado. Você tem a oportunidade de escolher o caminho curto, né, o caminho estreito e o caminho largo. Você tem essa oportunidade. E dependendo do caminho que você escolher, as dificuldades serão piores para você. Eu escolhi alguns caminhos ruins e eu passei muitas provas na minha vida. Mas, através da minha mudança, pessoas têm sido modificadas também. Amém? Quem pode ler o verso 16 e 17? É isso? Pode ler. E eis que endurecerei o coração dos egípcios. Tá certo? Tá certo. É 17, 18. É 17 e 18. Para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Aleluia. Mais interessante que esse fato milagroso da abrida do mar aí, né? Se você pega os sábios de Israel, no caso, os rabinos dizem que quando as paredes abriram, diz que as paredes do mar ficou como se fosse um gelo. E o mais interessante é que aí entre o verso 16 e 17 que foi lido aí, diz que o vento soprou a noite inteira, né? Até a metade da noite, das 18 horas, né, que escurece, até a próxima meia-noite, o vento ficou. E ali o mar abriu. Quando o mar abriu e Moisés entrou, o povo começou a entrar também. E quem vê o filme, né, de Moisés, passa aquele caminho largo, né? Os historiadores, né, os sábios de Israel, diz que foi um caminho, no caso, estreito, que passava de 4 em 4 pessoas. E tinha aproximadamente aí 2 milhões de pessoas. Imagine para passar todo mundo ali, né? Mas dizem que eles tocavam assim nas paredes, era como se fosse gelo.
A Bíblia ela não dá esses detalhes aí. Mas se você estudar tem um livro chamado Targum Onkelos, né, que data do ano 600 a.C., os antigos israelitas contavam sobre esse texto, né, e eles falaram que parecia gelo. E quando eles entraram ali, Deus falou para Moisés, Deus ele fez o que? Ele fez endurecer, ele causou, né? Ali a palavra razê, que está no tronco verbal e fio, ele fez causar um endurecimento. Como que Deus causa o endurecimento? Ele usa Satanás e fala assim: lá, Faraó, você é o rei aqui do Egito, você vai deixar o Deus dos israelitas fazer isso? Não deixava não, vai lá e tenta amarrar eles ali, entra lá também e vai atrás deles. Sujeitai a Deus, resistir ao diabo e ele. Será que Faraó se sujeitou a Deus? Não. Sim ou não? Não, né? Não. Ele resistiu a Deus, né? Sim. E ao resistir a Deus, o que aconteceu com ele? O salário do pecado é a morte. Então Deus persuadiu, né? Resistindo ele, falou: tudo bem, você quer lutar comigo? Entra aqui no mar. E eles entraram, né? Foram lá, caíram que nem cachorrinho, né? O que aconteceu com eles ali? Quem pode ler o verso 19 e 20? E o anjo de Deus, que diante do exército de Israel se retirou, e ia atrás deles também, a coluna de nuvem se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era claridade, era ímpar, me confundi aqui. E entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para estes, esclarecia a noite, de maneira que em toda noite não chegou um ao outro. Glória a Deus. Onde o Gil leu aí é muito interessante, porque tá a palavra assim: Sa Malach Ha Elohim. Fala assim: Sa Malach Ha Elohim. Significa marchou o anjo, o mensageiro de Elohim, né? Marchou. Vou jogar a pilha, deixa eu Som, voltou. Marchou. Falhou. Marchou e falhou. Som. Marchou o quê? Marchou o mensageiro de Elohim, né? Ou seja, a palavra anjo em hebraico é mensageiro. Então esse não era um anjo qualquer. Ele era o quê? O anjo da presença de Deus. E esse anjo, sabe qual que era o nome desse anjo? Esse anjo ele foi chamado de Yeshuati. Lembra o que é Yeshuati? Salvador. Oi? Salvador. O livramento. O livramento. Esse anjo, quando ele falava, era o próprio Deus falando. E o nome de Deus estava nele. Entendeu? Esse anjo era quem? Jesus. Yeshua. Era Jesus? Sim ou não? Sim, era Jesus. Era Jesus em glória. Amém? Então, o mais interessante é que quando ele foi para trás do exército, a coluna de fogo ao lado dos egípcios, ela era trevas. Ao lado dos egípcios, ela era o quê? Trevas. Mas ao lado dos israelitas era luz. O que você entende sobre isso? Que a luz prevalece sobre as trevas. E diz que essas trevas aí, os egípcios tentavam acender velas, nem com velas eles conseguiam enxergar. Era uma névoa, que em hebraico chama-se Rocher. Esse Rocher é a mesma palavra que estava em Gênesis, quando Deus estava construindo a terra.
kosher, uma densa névoa que impedia a luz de entrar. Então essa luz fazia a divisão, né? Essa coluna fazia a divisão entre os israelitas e entre os egípcios, para dar tempo dos egípcios, né, dos israelitas, chegarem do outro lado. Então, por mais que Satanás tente pegar e alcançar você, lembre-se que o anjo da presença de Deus, que é Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach, ele está ao seu favor. E ele protege você para que as trevas não alcancem você. Ainda que você olhar para a sua vizinhança, você vê trevas, você é luz. Porque a luz do mundo está em você. Amém? Glória a Deus. Verso 21 e 22, quem pode ler? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Como um muro, né? Por isso que falam que era gelo. Tem um amigo meu que falou para mim assim: você crê que isso aí é verdade? Eu já vi uns vídeos mostrando umas teorias mirabolantes do homem falando que era banco de areia, que não sei o que, me inventa um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu, mas não reconhece. O mais interessante, Walter, é que eu vi um padre falando que isso era mito. Só que perguntaram para esse padre: se isso daqui é um mito, então a ressurreição também é um mito. Não, a ressurreição não. Aí teve uma pessoa que perguntou para mim assim: tá, qual é a lei da física que fez o mar abrir? Eu falei: isso aí é fácil de responder. Ah, é? Então responde aí. Leis da física é desconhecido. Ele falou: mas isso aí não vale. Eu falei: mas o Steve Hawkins, ele ganhou o prêmio Nobel dizendo que o Big Bang foi leis da física desconhecido. Quer dizer, ele ganhou o prêmio Nobel por falar essa besteira, né? Aí quando eu quero explicar algo que é sobrenatural, que a Bíblia ensina, eles não reconhecem. Mas eu creio na literalidade disso daí. Deus é poderoso para fazer isso. Amém? Teve uma vez, eu e minha esposa estava lá perto do metrô Santa Cruz ali, e teve um rapaz que confrontou, estava entregando o panfleto. Minha esposa vai entregar o panfleto para ele ele estava pegando um negócio de Umbanda, né? E ela falou assim: ah, dá o panfleto da palavra de Deus. Aí ele falou assim: ah, eu não creio em Deus. Eu falei: por que você está entregando esse panfleto tal de espiritismo? Ah, porque o pessoal está me pagando. Sempre pagando, entrega o seu também. Ele falou para mim. Entrega o seu também. Mas ele falou para mim assim: eu sou ateu e estudo a Bíblia. Por que o Mar Vermelho não abre hoje? Ele falou para mim assim: mas para que Deus vai precisar abrir o Mar Vermelho hoje? Por que não abre hoje? Eu falei: para quê? Tem avião, tem barco? Para que vai abrir hoje? Entendeu? Ele começou a fazer umas perguntas. Por quê? Porque a Bíblia, ela conta histórias, né, que são sobrenaturais. E se hoje Deus precisar abrir o mar ali para o povo atravessar, ele vai abrir. Isso no caso é um fato. Mas tem pessoas que não creem nessas histórias aí. Falar que é mito, né? Não é mito, porque o que mais tem hoje, até hoje, as pessoas não conseguem explicar fatos do passado, né, que são inexplicáveis. E eu creio que Deus é poderoso para fazer isso. Então, ou seja, abriu as paredes ali e disse que o povo entrou em seco. O mais interessante é que a palavra vento aí é a palavra ruach. Ruach também é a palavra é uma palavra também que pode ser traduzida como espírito. Então o espírito estava ali e fez assim, ó, soprou das 18 horas até meia-noite, mais ou menos, e o mar abriu. E o povo, ele atravessou da meia-noite até o amanhecer, né? Quando a gente for ler o restante do texto aí, vocês vão ver que eles chegaram do outro lado de manhã. E sabe quanto tempo de caminhada até o outro lado? Aproximadamente do local ali na Yoga ali? 20 quilômetros de travessia.
Você tem que descer 100 metros, e atravessar e subir mais 100 metros. Mais ou menos daqui em Ribeirão Pires. 20 quilômetros? Mais ou menos. Mais ou menos, porque Mais ou daqui menos. para Paranapiacaba é 44. Mais ou menos. É mais ou menos daqui lá. E eles atravessaram rápido, porque de manhãzinha, né, já no amanhecer do sol já estavam saindo. Quem pode ler o... É 21, 22 nós paramos, né? 23, 24? Pode ler. Os egípcios seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. Glória a Deus. Ou seja, a nuvem depois ela saiu ali, né? E permitiu que os egípcios entravam no meio do mar, né? O que aconteceu no verso 25 e 26 aí? Retirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-los andar dificultosamente. Então disseram aos egípcios: fujam da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estenda a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Amém. Eu quero dizer uma coisa para você. O seu inimigo, ele tem que olhar para o seu Deus e temer o seu Deus. O caminho que Deus fez para você não é o mesmo caminho que Deus fez com o seu inimigo, sabia? Quando o seu inimigo, que não aceitou o Deus de Israel, tentar andar no seu caminho, o que vai acontecer? A água vai engolir ele. Deus fez Moisés olhar para trás, estender a mão ao mar e pedir para que o mar fechasse. E ao fechar o mar, o que aconteceu? Os egípcios foram mortos, foram engolidos pela água. Você crê que o seu perseguidor, que não quer aceitar o Deus vivo de Israel, vai ser engolido pelo mar? Você crê que o Deus vivo de Israel, ele tem projetos para você e vai mostrar para os seus inimigos que ele é o Deus Todo-Poderoso? Isso que Deus quer de nós, amém? Quem pode ler o 27 e 28? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retornou sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram de encontro a ele. Assim o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, e as águas, tornando, cobriram os carros, os cavaleiros do exército de Faraó, que atrás deles haviam entrado no mar. Não ficou um sequer deles. Glória a Deus. Então o que aconteceu aí? Deus, ele, além de ele destruir a cidade do Egito, ele também destruiu o exército do Egito. Eu quero dizer uma coisa para você, que o exército de Satanás está destruído na tua vida. Não vai ter poder para alcançar mais a tua vida. Amém? Falta quantos versículos aí, né? 3, né? Pode ler os 3. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro, e a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel daquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor em Moisés, seu servo. Amém. Glória a Deus. Quem que era essa grande mão aí? Era o anjo da presença de Deus. E esse anjo é Jesus, Yeshua HaMashiach, amém? Ele é o seu livramento. Quem pode abrir Êxodo 15, ler o verso 20 e 21?
Então a gente está encerrando. Esse é o Cântico de Moisés. 20 e 21. Está aqui. Êxodo 15, 20 e 21. Está lendo aqui. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tambores e com danças. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com os seus cavaleiros. Amém. Aleluia. Lá em Apocalipse capítulo 15 diz que quando Jesus voltar, nós vamos cantar esse cântico aí. Em hebraico está assim, ó: Ashira, Ashira, Adonai, Kigaoga. Lashira, Ashira, Ladonai, Kigaoga. Sus é cavalo. Sus ro, a palavra difícil. Revô. Susverô revô, né? Que significa e gloriou. É uma palavra difícil, né? Susverô revô. Sus é cavalo. Verô revô, né? E se gloriou. Ramá Ian. No caso, Ramá Baian, né? Esse seria o cântico, né? Quem pode abrir Apocalipse 15 e ler pra gente? Então, curtinho. Está aqui, Tom. O 15 é a partir do 3, não? É isso pode ler do 3 em diante. Tá, que diz assim, ó: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Aleluia. Amém? Amém. O cântico do Cordeiro a gente vai aprender no dia, mas o cântico de Moisés nós já sabemos. Amém? Amém. Ashira Adonai. Glória a Deus. Vamos se pôr de pé então. Vocês querem cantar o cântico do Cordeiro, o cântico de Moisés? Vamos tentar cantar aqui então. Ashira, Ashira, Adonai, Kigaoga. Ashira, Ashira, Adonai, Kigaoga. Sus reverou. Acabou? Essa parte aqui é mais difícil, né? Glória a Deus, né, irmãos? Mas o mais importante é que vocês conseguiram cantar. Cantarei, cantarei ao Senhor, Ele triunfou. Amém? O Senhor tem triunfado na sua vida? Glória a Deus. Amém? Então coloca a mão no seu coração. Nós vamos orar aqui e está encerrando o culto, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, a sua palavra foi ministrada essa noite. Que haja cura e libertação através desse estudo, Pai. Que aquelas promessas que foi feita ao povo de Israel, da travessia do mar, seja também a nossa travessia de sair do cativeiro para a liberdade em Yeshua HaMashiach, em Cristo Jesus. Pai, que Ele seja o nosso livramento. Pai, que Ele seja o cântico do Cordeiro em nossas vidas. Senhor, que Ele seja a nossa provisão. Que Ele seja mais e mais a sua face. Que nós podemos marchar com Ele para um novo tempo. Pai, que o Senhor venha visitar corações aqui essa noite, que o Senhor venha visitar essa congregação e venha levantar pessoas dessa congregação para um tempo novo, para um caráter novo. Senhor, prepara, Pai, agora no próximo mês, o culto de jovens, dia 7 de março. Que os jovens dessa congregação sejam, Pai, edificados com esse culto, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu queria te agradecer, Pai, para a tua honra e tua glória. Amém. Antes de eu dar a bênção aqui, os jovens aqui, vem aqui na frente, os jovens, a Gabi, o Eric já está aqui, cara. Eu queria orar por vocês, pedir para o pastor Júlio ungir eles.